Olá, sexto ano. Hoje nós iremos estudar sobre o sistema circulatório cardiovascular e o sistema excretor. Vamos iniciar com o sistema circulatório ou cardiovascular. Vocês sabiam de que a forma dos nutrientes são retirados dos alimentos e os gases respiratórios, eles são transportados pelo corpo para que sejam utilizados para a produção de energia? Pois é. Quando a gente come, que passa por todo aquele processo de digestão, de transformação de alimentos em nutrientes, o ar que a gente respira, na captação do oxigênio, aquelas trocas gasosas, tudo isso, para que seja transportado para o nosso corpo, ele passa pelos vasos sanguíneos, que são as veias capilares e as artérias. Então, nos mamíferos, a distribuição de substância ela é feita principalmente pelo sangue, dentro de uma rede de canais, que são os vasos sanguíneos, como falei a vocês. E esse sistema ele interage com todos os órgãos do corpo, sendo responsável pela condução, distribuição e remoção das mais diversas substâncias, levando-as e trazendo-as para todos os tecidos do organismo. Então, essa é a função do sistema circulatório, transportar esses nutrientes, interagir com os órgãos do nosso corpo para produzir energia e para que ele venha a funcionar, ter suas funções vitais. Então, são 3 os componentes que formam o sistema circulatório ou cardiovascular, que é o coração, esse aí do meio, na cor laranja. Nós temos os vasos sanguíneos, que está aí representando na cor verde, e o sangue. Então, vamos conhecer a função de cada um. O coração, ele possui o tamanho de um punho fechado e sua massa, ela gira em torno de 400 gramas. Então, para saber o tamanho do seu coração, vocês poderão fechar suas mãos, deixar bem fechada, e esse será o tamanho do coração. Então, o seu punho seria mais ou menos, o tamanho do seu coração. Ele se localiza-se no meio do peito, com o ápice na parte inferior, levemente deslocado para a esquerda. Então, diferente do que muitos acreditam, o coração ele não está localizado no lado esquerdo, mas no meio. Mas porque a gente tem a sensação de que o lado esquerdo, os batimentos cardíacos são maiores do que o direito. Porque como nós vimos no sistema respiratório, os pulmões são 2, o pulmão direito ele é maior que o pulmão esquerdo. E a sua localização entre os pulmões, tem essa parte, o espaço em que o coração se localiza. Então, por ser maior o direito, então essa ápice, ele se desloca um pouco para o esquerdo, dando essa sensação de batimento mais forte para o lado esquerdo. Então, o coração ele é formado por um músculo, que é o miocárdio, que possui 4 cavidades. Ele é revestido internamente por um epitélio, denominado de endocárdio, e externamente pelas 3 membranas do pericárdio. Então, vocês vão lembrar que, às vezes, em alguma questão, em outros livros, vocês não verão a palavra coração, mas miocárdio, mas deverão identificar e saber que se tratam da mesma coisa. Então, vejam, o coração ou miocárdio, ele apresenta 2 movimentos, o movimento de contração e o movimento de relaxamento. O movimento de contração é chamado de sístole e o de relaxamento, diástole. Então, sístole e diástole são os movimentos realizados pelo coração, que é o de contração e o de relaxamento. Então, quando o ser humano ele está em repouso, por exemplo, o coração ele bate em torno de 70 vezes por minuto. Mas se ele estiver realizando alguma atividade física intensa ou sobre uma forte emoção, o coração ele acelera. Então, os batimentos do coração ele é realizado de forma ritmada e involuntária. Mas quando a gente pratica alguma atividade que faz algum esforço, ele acelera. Então, como eu falei a vocês, o coração ele é dividido em 4 e são chamados de cavidades cardíacas. Nós iremos aí
Então, vocês vão observar nessa imagem onde estão localizadas cada cavidade. Então, as 4 cavidades que representam o coração são os átrios direito e esquerdo, são essas aí na cor rosa. Na parte superior, que ficam na parte superior, e os ventrículos direito e esquerdo na parte inferior. O sangue ele chega ao coração, entra pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito e é bombeado para os pulmões. Após passar pelos pulmões, o sangue retorna ao coração, entrando desta vez pelo átrio esquerdo e passando ao ventrículo esquerdo, de onde é bombeado para o resto do organismo. Então, é assim que acontece o movimento do sangue no coração. Essa circulação sanguínea que acontece nas cavidades cardíacas, nós podemos classificá-las em pequena e grande circulação. E o sangue e os nutrientes, eles passam para todo o corpo através dos vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos, nós iremos conhecer agora a artéria, que é um dos vasos sanguíneos. São vasos de maior calibre e paredes mais espessas, com 3 camadas, e levam o sangue do coração para os tecidos. Então, as artérias vão levar o sangue do coração para os tecidos. As artérias são todas essa na cor vermelha. Então, ela vai sair do coração, né? As artérias vai sair do coração e levar o sangue do coração para os tecidos. O outro vaso, nós temos as veias. Então, como as artérias, elas possuem paredes com 3 camadas, porém menores espécies. Então, as veias, elas são menores que as artérias. As veias, elas são de maior calibre e possuem válvulas que impedem o refluxo de sangue. Então, o sangue ele não retorna. Ele vai ter sempre uma única direção. Ele é unidirecional. Vai ter sempre uma única direção. Então, por que ele não vai voltar? Graças a essas válvulas, que como se fossem portas, elas se fecham, né? Então, quando o sangue sai ou entra, então ele se fecha para que ele não possa retornar, para que não haja o refluxo. E as veias, elas são vasos por onde o sangue flui das diversas partes do corpo para o coração. Então, veja, as artérias são vasos que saem do coração e levam o sangue para todos os tecidos. As veias, elas vão até o coração, ou seja, vão levar o sangue, os fluidos do corpo para o coração. Então, nós temos também os capilares. Os capilares sanguíneos são vasos de diâmetro microscópico, ou seja, só podem ser vistos por microscópio, onde ocorrem as trocas de substâncias como água, gases e nutrientes entre os tecidos e o sangue, através de difusão ou pela passagem através de poros capilares. Então, vejam aí, eles são bem menores, são ramificações finas dos vasos sanguíneos. Então, essa circulação, como eu já havia dito a vocês, ela acontece em 2 etapas, que são chamadas de pequena e grande circulação, e nós iremos conhecer cada uma delas. Então, como já havia dito, existem 2 tipos de circulação. Então, a circulação do corpo humano, ela acontece em 2 etapas, que é a pequena e a grande circulação, ou circulação pulmonar ou sistêmica. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, nós temos aí a circulação sistêmica, que também pode ser chamada de grande circulação. Na circulação sistêmica, o que é que acontece? Ela se estabelece entre o coração e todos os órgãos do corpo. Sua finalidade é distribuir o oxigênio para as células e receber delas o dióxido de carbono.
Então, ela vai distribuir o oxigênio para todas as células. Então, é o que acontece aí. Como é que ficaria esse trajeto de forma resumida? Então, do coração, então sai do coração, transporta para todo o corpo, depois para o coração novamente. Nós temos também a circulação pulmonar. Na circulação pulmonar, o sangue que chega ao átrio direito é bombeado para o ventrículo direito e em seguida pela artéria pulmonar, que se divide em direita e esquerda para levar o sangue para os dois pulmões. Então, o sangue oxigenado retorna ao átrio esquerdo do coração através das veias. Então, como ficaria esse trajeto resumidamente? Na pequena circulação ou circulação pulmonar, então vai do coração, passa pelos pulmões e volta para o coração. Então, na grande circulação do coração, passa para o corpo inteiro, volta para o coração. Na pequena, do coração, pulmão e volta para o coração. Então, em seguida, esse sangue ele é rico em oxigênio e denominado sangue arterial. Então, isso acontece na pequena circulação. O sangue do coração que passa para o pulmão é chamado, ele é rico em oxigênio, é denominado de sangue arterial. Então, quando o coração ele contrai, bombeando sangue, esse fluxo de sangue ele produz uma força contra as paredes das artérias e é chamado de pressão arterial. Então, quando essa pressão arterial, ela tem a arterial máxima e a mínima. A pressão arterial máxima ela acontece no momento da sístole ventricular, por isso também é chamada de pressão sistólica. Já a pressão arterial mínima acontece no final da diástole, e isto é quando o coração está relaxado, e também pode ser denominada de pressão diastólica. A pressão arterial ela é aferida com um equipamento denominado de esfigmomanômetro, que a unidade usada para medi-la é o milímetro de mercúrio. Então, a gente sabe que a pressão arterial máxima de uma pessoa adulta, por exemplo, ela é geralmente próxima de 120 milímetros na coluna de mercúrio, já a mínima de 80 milímetros. Então, na maneira simplificada, a gente diz apenas 12 por 8. Então, uma pessoa adulta, pressão arterial normal, ela vai possuir a pressão arterial de 12 por 8. Caso uma pessoa apresente valores persistentes acima de 12 por 8, ela pode apresentar hipertensão, que é o que chamamos de pressão alta. Sistema excretor. Para que o corpo humano se mantenha vivo, ele necessita de nutrientes, água e oxigênio. Essas substâncias elas são essenciais e precisam ser absorvidas pelo organismo. No entanto, para serem aproveitadas, devem passar pelos processos de digestão e respiração que ocorrem nos sistemas digestório e respiratório, e também no interior de cada célula. Quando esses processos acontecem, formam-se resíduos que não são usados pelo organismo e devem ser eliminados. Então, o sistema responsável por eliminar grande parte dos resíduos do nosso corpo é o sistema urinário. Por isso, o excretor, que excreta. O excretor, ou excreta são os fluidos que não são utilizados no nosso corpo, ele precisa ser retirado. Então, ele precisa sair. E o sistema urinário, ele é o principal sistema responsável por isso. Então, vocês estão observando aí essa imagem, o sistema urinário feminino. Mas o sistema urinário masculino não é tão diferente, Aí vocês podem observar aí o corpo masculino. Então, o sistema responsável, como eu falei, o sistema urinário, ele é constituído por órgãos cuja a principal função é filtrar e eliminar as substâncias tóxicas presentes no sangue. Então, essa eliminação ela também pode ser realizada por outros órgãos, como os pulmões, que eliminam o gás carbônico, por exemplo. A pele, que vai excretar algumas substâncias por meio do suor.
O sistema urinário são formados pelos rins, são dois, são esses aqui, e pelas vias urinárias. As vias urinárias são os uréteres. Os uréteres são esses caninhos aqui, ó, que eu acabei de passar, são os uréteres. Também formado pela bexiga urinária. A bexiga urinária está logo aqui escondidinha, vocês estão observando. Pela urina, né, que é o líquido, e pela uretra. No homem, a uretra, ele é um cano, vamos dizer que seja em forma de cano, e está aqui no pênis. Então, esse cano seria a uretra. Na feminina, não diferente, nós temos os rins. Vou mostrar a vocês, ó, os rins são esses dois. Aqui, uréter. Abaixo, nessa cor, aqui nós temos a bexiga. E a uretra logo abaixo, que é por onde sai a urina. Então, veja, qual a função de cada... qual seria a função de cada órgão ou cada via urinária no sistema urinário? Os rins, como vocês estão observando aqui, esse é um rim, ele se localiza logo abaixo do diafragma e são protegidos pelas últimas costelas. Eles ficam protegidos pelas últimas costelas. Tem o formato de um grão de feijão em um adulto e mede cerca de 10 centímetros. São os responsáveis pela filtração do sangue, ou seja, ele retém os resíduos e também pela eliminação de substâncias tóxicas pela urina. Os uréteres são dois. Esse aí na cor rosa, que está ligado nos rins, em cada rins, e vai até a bexiga, são os uréteres. A sua função é conduzir a urina dos rins até a bexiga. Então, o sangue ele vai ser filtrado aqui nos rins, ele será filtrado. Depois de ser filtrado, então, aqueles resíduos que não serão utilizados, os resíduos tóxicos, serão conduzidos por esses dois uréteres, que são esses dois tubos que medem cerca de 20 centímetros de comprimento. E, por fim, depois que ele vai conduzir até a bexiga. Olha aí, nós temos aqui a bexiga. Vamos ver se eu consigo deixar aqui melhor para vocês visualizarem. Então, aqui é a bexiga. A bexiga está nessa cor marrom. Essa cor rosa que vocês veem aí em cima é o útero. É o útero da mulher. Como é um corpo feminino, então nós temos aí o útero. Abaixo, a bexiga. A bexiga ela é um órgão muscular em forma de bolsa que vai armazenar a urina. Tem grande elasticidade e a bexiga no adulto ele pode armazenar até meio litro de urina. Nos volumes menores já produzem estímulos que indicam a necessidade de urinar. Então, depois que armazena, então a gente vai sentir estímulos, né? Algumas contrações de que está com necessidade de urinar e essa bexiga ela precisa ser esvaziada. A uretra, que é esse canal marrom, esse canozinho, um tubo marrom, que desce aí a bexiga, ele é o canal por onde a urina ela escoa quando sai da bexiga e chega ao exterior. Pela uretra masculina também passa o esperma, então é diferente na mulher. A uretra na mulher ela é apenas a passagem da urina. Já no homem, a uretra ela tem essas duas funções, tanto de eliminar urina como de eliminar o esperma. O que é o esperma?
O esperma são os fluidos que são formados pelo espermatozoide, junto com os líquidos aí produzidos pelas glândulas. A gente conhece depois esse sistema lá no 8º ano. Então, nas mulheres, como eu falei para vocês, a uretra, ela só tem uma única função, que é eliminar a urina. Já no homem, tanto de eliminar a urina como de eliminar espermatozoide. Então, como acontece a filtração do sangue e a formação dessa urina? Então, quando o sangue ele passa pelos capilares e túbulos que compõem os rins, ele vai carregar substâncias como compostos nitrogenados, excesso de água e sais minerais, que precisam ser excretadas, ou seja, eliminadas, filtradas e separadas, o que vai compor a urina. Então, medicamentos, drogas, excesso de nutrientes e hormônios também são eliminados pela filtragem nos rins, podendo ser detectados por exames de urina, por exemplo. Então, além dessas substâncias, os rins também atuam na regulação dos sais minerais e da água presente nos plasmas sanguíneos. Em cada rim, existem cerca de 1 milhão de néfrons. Aí vocês observam aí essa estrutura aí do vídeo. Eles são unidades filtradoras do sangue. Os néfrons são microscópicos e têm uma estrutura bastante complexa. O filtrado inicial ainda não é a urina e ele tem muitas substâncias, inclusive água, que são reabsorvidos novamente ao longo desse processo. Então, esses néfrons é o que vai fazer essa filtragem e muitas vezes a água, o excesso de água que passa aí para os rins nessa filtragem, ele é reabsorvido novamente. Então, nessa imagem vocês estão vendo o rins aberto na parte interna. Aí nós temos os néfrons, a artéria renal. Essa artéria renal é a parte vermelha, é a veia renal, a azul. Então, na artéria renal é onde passa o fluxo sanguíneo que entra nos rins. Essa artéria renal aqui, vai entrar nos rins. Então, a veia renal, que é azul, por onde passa o fluxo sanguíneo que sai dos rins. Os rins, deixa eu tirar aqui, eles são formados por milhares de estruturas de filtragem. São essas estruturas denominadas de néfron. Então, aqui não dá para visualizar bem os néfrons, mas são pequenas estruturas que formam que compõem todo o rim, por exemplo, e ele está na parte interna. O túbulo coletor, existe também o túbulo coletor. Nele, eles chegam os compostos nitrogenados e o excesso de água e sais minerais que vão formar a urina. Então, é todo esse processo. Então, o fluxo ele entra, vai haver a filtragem. Então, o que dá para ser reabsorvido, ele volta, vai ser reabsorvido como água e alguns sais minerais. O que não dá para ser absorvido, ser aproveitado novamente pelo corpo, ele vai fazer composição, vai fazer parte da urina. No final desse processo, a urina ela vai ser produzida. Ela é um líquido de tom quase sempre amarelado, constituído por aproximadamente 95% de água. Numa pessoa saudável, os 5% restantes são normalmente compostos de ácido úrico, ureia, cloreto de sódio e outras substâncias em quantidades bem pequenas. A composição da urina ela vai variar de acordo com a dieta que a pessoa tem, ou seja, do que ela come, da realização de atividades físicas, do clima, da temperatura, da atividade dos hormônios, da atividade dos rins, estado de saúde também do organismo. Então, tudo isso vai influenciar na cor da urina. Então, a cor da urina, ela diz muita coisa. A cor normal, ela seria uma cor amarelo claro, límpido. Então, se a cor ela variar por mais escuro, avermelhado, então deve ser observado e procurar urgentemente um profissional de saúde para verificar
o que pode estar acontecendo, né? Uma infecção urinária, problema bacteriano ou qualquer outro problema que esteja relacionado ao sistema urinário. Bom, então é isso. Esse é o nosso assunto, de forma breve. E eu vou passar para vocês, com mais detalhes, um trabalho, será um seminário. Na próxima semana nós não teremos vídeo, preste atenção, nós não teremos vídeo, será apenas a entrega das atividades que está no cronograma e a entrega deste seminário. Então, as instruções e o modo de como vai ser realizado, vocês vão observar no grupo de ciências. Qualquer dúvida, vocês poderão questionar lá. Então, até mais.